Olá, eu sou Davi Cavalieri e este é o Compliance e Saúde Mental, um espaço para pensar o trabalho com mais ética, mais humanidade e mais integridade. Hoje eu quero falar sobre um tema que por muito tempo foi evitado e que felizmente começa a ganhar o espaço que merece: a saúde mental nas organizações. Pessoal, durante muito tempo, falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho soava como um ato de fraqueza. O sofrimento era visto como falha moral, o descanso como falta de comprometimento e o pedido de ajuda como sinal de incapacidade. As instituições, moldadas por uma lógica produtivista e meritocrática, aprenderam a negar o humano em nome da eficiência. Mas o silêncio tem limites, e ele começou a cobrar um preço muito alto, não apenas em afastamentos, mas em sentido, em pertencimento e inclusão. Então, o tema que durante décadas foi tabu, hoje já é uma agenda estratégica. E essa virada não aconteceu por acaso. Ela é resultado de dores coletivas e da coragem de pessoas que precisaram adoecer para compreender o custo real de um sistema adoecedor. Bom, em 2019 eu entrei para essa estatística do afastamento, do absenteísmo por adoecimento psíquico. Naquele período, eu me dedicava até o limite. Acreditava que o esforço e a convicção bastariam para mudar o que precisa ser mudado, mas descobri que idealismo sem respiro também adoece. O meu adoecimento não foi apenas clínico, foi também ético e político. Adoeci não só pelo excesso de trabalho e de pressão, mas por aquilo que eu precisei testemunhar todos os dias: um sistema eivado de privilégios, de distorções e de injustiças funcionais. Era um sofrimento silencioso, mas corrosivo. A ética se tornava meramente retórica. O mérito se diluía em conveniências e as estruturas pareciam sempre favorecer quem já estava favorecido. Esse sofrimento ético-político, que é descrito pela brilhante Bader Savaia em seus estudos, ele surge quando há um abismo entre o que se acredita ser o certo e o que o contexto institucional impõe. Ele é o sofrimento de quem não pode agir de acordo com a própria consciência. O meu afastamento, ele acabou sendo um gesto de sobrevivência e também de reencontro, porque dali nasceu a minha pesquisa de mestrado e mais tarde o livro Compliance e Saúde Mental nas Organizações. Então passei a investigar como as instituições produzem ou previnem sofrimento e como o compliance pode ser uma ferramenta de cuidado, não apenas de controle. Durante muito tempo, o sofrimento no trabalho habitou o território do silêncio. Era um tema incômodo que se escondia nas entrelinhas dos relatórios e nos corredores das instituições. Falar sobre saúde mental era um ato de coragem e, em muitos casos, um risco à própria imagem profissional. E eu sei muito bem o que é isso. O silêncio institucional não era neutro. Ele servia sim como um instrumento de controle. Ao não nomear o sofrimento, as organizações mantinham a aparência de normalidade e transferiram para as pessoas toda a responsabilidade pelo seu adoecimento. Surgia assim um tipo sutil de psicofobia institucional, que é o quê? A desconfiança velada em relação àqueles que adoecem, como se a fragilidade fosse falta de competência. Durante anos, a resposta predominante das organizações foi reativa e paliativa. Quando o problema aparecia, o roteiro era previsível: acolhimento pontual, encaminhamento ao setor psicossocial, uma palestra motivacional e depois o retorno à rotina. Essas medidas são importantes, claro, mas insuficientes, porque elas tratam somente o efeito, nunca a causa.
Essa lógica da gestão reativa funciona como uma espécie de anestesia ética. Ela cria a sensação de que a instituição se importa, quando na verdade apenas administra o sofrimento para que ele continue cabendo dentro das planilhas. É um modo de cuidar que não previne, apenas remedia, e que, ao individualizar o problema, perpetua o ciclo de adoecimento. Enquanto se oferece escuta terapêutica ao indivíduo, o ambiente que o adoece permanece intocado, com as suas práticas abusivas, as suas assimetrias de poder e as suas culturas baseadas no medo e na sobrecarga. Trata-se, portanto, de uma transferência institucional de responsabilidade. O problema é do trabalhador, não do sistema. Mas o sofrimento não é uma questão apenas pessoal. Ele é uma expressão política do modo como as organizações se estruturam. O adoecimento nesses contextos torna-se sintoma de algo muito maior, o sintoma de uma cultura que confunde produtividade com valor, confunde submissão com comprometimento e confunde silêncio com maturidade emocional. Essa psicofobia institucional, que ainda é muito presente, ela atua de forma silenciosa, punindo quem sofre com olhares, com comentários e com rótulos. Aquelas frases aparentemente inofensivas, fulano não aguenta pressão, ciclano está sensível demais, são frases que revelam a face mais cruel do estigma. E o resultado disso é o medo de falar, é a autocensura e o agravamento das condições psíquicas. A superação desse cenário exige deslocar o foco da reação à prevenção, do indivíduo ao contexto, do tratamento à cultura. A verdadeira política de saúde mental não se mede pela existência de um canal de apoio, mas sim pela transformação dos fatores que geram sofrimento. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, tem sido clara ao afirmar que ambientes saudáveis de trabalho dependem muito mais das relações e das condições organizacionais do que da oferta de um atendimento clínico individual. E isso significa que a saúde mental é um tema de governança, não apenas de assistência. E a pandemia Covid-19 apenas acelerou essa compreensão. O isolamento, a hiperconectividade e a dissolução das fronteiras entre casa e trabalho expuseram as vulnerabilidades de modelos de gestão baseados no controle e na exaustão. A agenda da saúde mental deixou então de ser periférica, tornou-se eixo de sustentabilidade organizacional, ética e estratégica. Quando as instituições começam a discutir o tema não apenas em campanhas, mas em políticas, em indicadores, em planos de ação permanentes, o silêncio finalmente se rompe. E é exatamente nesse rompimento que nasce a verdadeira institucionalização da saúde mental, quando cuidar deixa de ser exceção e passa a ser a cultura. Bom, e quando eu iniciei a minha pesquisa de mestrado, entre 2020 e 2022, percebi um grande vazio na literatura sobre essa relação entre compliance e saúde mental. Havia inúmeros estudos sobre controles, riscos, integridade e conformidade, mas quase nada que abordasse o compliance como um instrumento de cuidado humano, um instrumento de fortalecimento da cultura organizacional e de prevenção de adoecimento. Esse era um campo ainda muito árido e justamente por isso promissor. Felizmente, essa realidade começa a se modificar. O compliance contemporâneo vem deixando de ser sinônimo de polícia interna e vem se tornando, de fato, um sistema de cultura organizacional orientado por valores. Esse é um movimento importantíssimo que reposiciona o compliance não apenas como mecanismo de observância, mas como eixo de sustentabilidade ética, que integra as dimensões jurídica, emocional e relacional da vida institucional.
Um programa de integridade verdadeiramente maduro, ele atua não apenas para evitar riscos reputacionais, mas para prevenir riscos humanos. Ele reconhece que o comportamento ético floresce em ambientes saudáveis, onde há segurança psicológica, confiança e pertencimento. Sem isso, qualquer manual de conduta é mera formalidade. A saúde mental, portanto, é e precisa ser reconhecida como uma agenda de compliance, porque o compliance lida com cultura, com prevenção, com difusão de valores, com coerência entre discurso e prática. E porque o sofrimento psíquico não é uma questão privada. Ele impacta diretamente a integridade, a produtividade, os resultados econômicos e, sobretudo, a ética coletiva. Quando uma organização adoece, o compliance adoece junto. A omissão diante da sobrecarga, da injustiça ou do medo é em si um risco de integridade. Ao contrário, quando a instituição cultiva o cuidado, cria pontes entre setores, estimula o diálogo e oferece escuta real, o compliance se fortalece, porque se torna vivo, relacional e inspirador. O compliance humanizado é aquele que entende que pessoas saudáveis são o principal ativo de integridade. Elas não somente cumprem regras, elas sustentam valores. São as pessoas que garantem eficiência, produtividade e resultados duradouros, as pessoas saudáveis. E também são elas que protegem a organização da corrupção, do desvio e da banalização do poder. Então, os benefícios da saúde mental no contexto institucional são muito maiores do que individuais. São benefícios coletivos, culturais, econômicos e éticos. Organizações que cuidam das pessoas não apenas produzem mais, elas produzem melhor, reduzem erros, ampliam a confiança pública, diminuem custos de rotatividade e afastamentos, fortalecem a reputação e tornam a integridade um valor percebido e não imposto. Em última análise, o compliance humanizado é o elo entre o dever institucional e o sentido humano do trabalho. É ele que garante que as normas sirvam às pessoas, e não o contrário. É o compliance humanizado que faz da ética não um código a ser seguido, mas um ambiente a ser vivido. Então, como reflexão final, eu trago o seguinte: saúde mental, gente, é o novo pilar da integridade. Onde o cuidado se torna valor, a ética finalmente encontra morada. E para finalizar, sobre o sofrimento ético-político, ele é o sinal de que ainda há consciência, mas o compromisso ético é fazer dele uma força de transformação. Eu sou o Davi Cavalieri e esse é o podcast Compliance e Saúde Mental. Até o próximo episódio.